Grita agora o vereador Túlio Camargo, com direito a 15 minutos, podendo estender a parte ou não. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento aqui a todos os presentes, cumprimento aqui os internautas, e dizer realmente, pegando um gancho nas palavras do vereador Giovanni, que nos antecede, é preocupante realmente essa situação que nós estamos vendo. Sabemos que a administração parece que se perdendo cada vez mais, as dívidas vêm se acumulando, e nós já trouxemos esses alertas aqui em outras oportunidades. Eu vi agora, quando no comecinho de maio, dia 14, ainda entrei com o requerimento aprovado por essa casa, trazendo essa preocupação, conforme o Tribunal de Contas tem nos mandado, dizendo das dificuldades financeiras, de indícios de má administração com dinheiro público. Então, nós temos feito esse alerta. Isso não é oposição, isso é procurar colaborar, contribuir com a administração, como hoje. Antes que se feche, como tivemos informação, ainda hoje de manhã, por parte de pessoas ligadas lá à PAI, antes que se feche, então nós estamos alertando, preocupados, porque realmente se fechar, isso é muito desgastante para todos nós. Eu fico imaginando os pais dessas crianças, as dificuldades que vão ocorrer. E bem sabemos que, quando acontece alguma coisa, como está lá o PA praticamente fechado mais uma vez, como estão aí vários postos de saúde que continuam sem médicos, como o Jardim Vitória, é impressionante que hoje a população acompanha muito pelas redes sociais. E me parece que a corda estoura muito mais em cima dos vereadores. Muitas pessoas parecem que não conseguem diferenciar as funções do Executivo e do Legislativo. A do Legislativo é cobrar, pedir, reivindicar, ser a ponte que liga a população à administração. Mas quem gere os recursos, quem tem o orçamento na mão, quem tem os veículos, quem tem os funcionários, é justamente o Executivo. E nós vamos continuar fazendo a nossa parte, que é demonstrar, através de proposituras, de indicações, de requerimentos, que muita coisa nos preocupa. E administrar, Executivo, é administrar prioridades. Eu, mais uma vez aqui, reitero o que falou o vereador Giovanni, o prefeito tem que escolher o que é mais importante. Será que a saúde não é importante? Será que repassar recursos para essas entidades como a PAI não é importante? Eu acredito que sim. Então, fica aí, mais uma vez, a nossa preocupação nesse sentido. Volto a falar do problema do PA, temos recebido aí ligações, mensagens, a população preocupadíssima, porque se realmente acontece alguma coisa grave aqui com o cidadão, como é que nós fazemos? Quando, a única coisa que nós temos de verdade aí é o PA e alguns postos de saúde que estão praticamente sem médicos. Gostaria de também parabenizar aqui o presidente pela propositura em relação à nossa Guarda Municipal, cumprimentando, saudando a nossa Guarda, e não é querer ser repetitivo, mas me recordo quando o presidente da Câmara desta casa, também acompanhei o ex-prefeito Toninho na formação dessa Guarda, essa Guarda que nos dá tanto orgulho, que tantos serviços presta à nossa cidade. Então, parabéns, estamos aqui demonstrando todo o nosso reconhecimento, nossa gratidão ao trabalho que ela vem prestando na defesa do patrimônio público e até dos cidadãos, das crianças, na saída da escola, no nosso meio ambiente. Agora, o Executivo tem que fazer a parte dele, pagar pelo menos o prolabore que está atrasado desses guardas. Agosto já não pagou. Então, são 594 por mês. A gente fica realmente preocupado em ver que vai se acumulando essas dívidas. Isso tudo lá na frente, muito bem foi falado aqui, vai se gerar precatórios. E a gente sabe a dor de cabeça que dá um precatório. Eu entrei hoje com uma indicação também, senhor presidente, senhores vereadores, uma coisa que eu acho que não é tão difícil. Nós bem sabemos que a grande maioria dos empregos são gerados pelas pequenas e microempresas, 70%. E eu vejo em outras cidades
incubadoras, que são aqueles grandes galpões onde as prefeituras dão oportunidade para os pequenos empregos, para os pequenos empresários a ter as suas microempresas. A semana passada fui procurado por um cidadão aqui de Mairinque, que tem lá 3 funcionários, trabalha com metalurgia, e ele está a ponto de fechar as portas, porque paga um aluguel muito caro. A gente vê empresas, às vezes, de costura, 3, 4 funcionários, empresa alimentícia com pouquíssimos funcionários, mas que são geradoras de emprego. E se, talvez, nós dessemos incentivos, tivéssemos aqui um galpão, uma incubadora, para incentivar seria uma forma de incentivo a essas pequenas empresas. Como a gente vê que deu certo em tantas outras cidades, eu acho que experiências boas devem ser trazidas para esta cidade, para a nossa cidade. E, no mais, eu gostaria de fugir um pouquinho desse tema, porque é um outro assunto também que nós estamos acompanhando aí pela mídia. Nós sabemos a importância que tem sido para o nosso país, para todos nós, a Lava Jato, né, que tem mandado tanto corrupto para a cadeia, tem se feito devolução de bilhões e bilhões, políticos que realmente entram lá com outras finalidades, não a de administrar os bens públicos, o patrimônio público, não com a finalidade de servir a população, governadores, até presidente, ministros, deputados, enfim, são pessoas que depõem contra a classe política. E é por isso que hoje a gente vê, né, os políticos tão sem credibilidade, de uma forma generalizada. Muitas vezes, os bons, as pessoas bem intencionadas, pagando pelos maus. E nós vemos aí o Congresso agora fazendo essas medidas de abuso de autoridade, criando leis para intimidar o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque nós vemos aí que a grande maioria dos congressistas, ou pelo menos uma boa parte, está envolvida com coisas erradas, com corrupção, com má gestão do dinheiro público, com improbidade, e a gente sabe que quem não deve, não teme. Então, o que a gente espera agora, já se passou na Câmara, deve passar agora, acho que no Senado, é que, pelo menos o presidente, que fala tanto em moralidade, em cumprimento da lei, que vete essa legislação, essas leis, esses tópicos, esses itens, porque a coisa tem que continuar, por ações tem que continuar. Os maus políticos, aqueles que realmente são gananciosos, que enriquecem do dia para a noite, tem que responder, tem que pagar com cadeia e tem que devolver o que usurparam do dinheiro público. Gostaria também de falar que é com preocupação a gente vê a nossa Amazônia, o pulmão do mundo, em chamas, o presidente aí rejeitando dinheiro do exterior, o mundo querendo fechar as portas em termos de importação de nossos produtos. Tudo isso nos preocupa. Eu digo isso porque estamos hoje praticamente começando a Semana da Pátria. Essa pátria construída com tantas lágrimas, com tanto sangue, com tanto suor pelos brasileiros, por grandes vultos da nossa história, como Tiradentes, que morreu lutando por liberdade, Rui, fazendo importantes leis pela democracia, Bonifácio, lutando pela nossa independência, Duque de Caxias, lutando pelo nosso território, os bandeirantes que ampliaram todo o nosso território também, e a gente vê com muita tristeza as coisas caminharem para um lado que nos preocupa muito. Então, fica aqui essa nossa preocupação para que, se efetivamente não se deixe a nossa Amazônia acabar do jeito que está acabando, com tanto desmatamento, com tantos crimes de incêndio, que se realmente criem leis para punir efetivamente essas pessoas que não respeitam, né, aquele patrimônio que é de todos nós. E, por outro lado, eu espero que seja dado um basta nesse empenho dos congressistas em querer aprovar essa lei que eu acho um absurdo, que é justamente o abuso de autoridade. Criaram leis, volto a dizer, para inibir o trabalho do Ministério Público, dos delegados, do Judiciário, e isso realmente vai demonstrar um atraso para todos nós. E a corrupção vai continuar sangrando os brasileiros. Principalmente, nós vemos aí as dificuldades na área da saúde, na área da educação, na área das nossas rodovias, a falta de bons portos. Era o que eu tinha colocado, senhor presidente. Esperamos que, nessa Semana da Pátria, pelo menos, os nossos políticos lá de cima tenham, pelo menos, um pouco mais de consciência e respeitem mais a nossa população brasileira. Obrigado, senhor presidente.